Por favor, abra em João capítulo 4. João capítulo 4. Gente, eu tô tão confinado ultimamente que tô me sentindo aquele homem das cavernas, sabe? Hoje de manhã eu acordei, ao invés de falar bom dia, eu falei buga para minha esposa. Tá chato já, né? Ficar trancado em casa. Tá chato já ficar preso em casa. Não são dias fáceis, né? Mas o Senhor quis assim. Irmão, antes de tudo, o que nós precisamos fazer é consultar o coração de Deus, irmão. Sabe, as pessoas acham muita coisa, mas só Deus sabe de todas as coisas. Eu também acho um monte de coisa, mas achar é diferente de saber. Amém? Uma pessoa disse assim para mim: pastor, Deus falou para o senhor que isso vai passar? Eu falei: não, Ele não falou. Eu queria que Ele tivesse falado, mas Ele não falou. Agora, o Senhor quer que isso passe? Claro que eu quero. Todos nós queremos. Mas como eu não tenho toda a revelação de Deus, eu tenho medo de pedir algo fora da vontade dEle. Então eu tenho dito: Senhor, cumpra o teu propósito. Cumpra o teu propósito. E se eu fizer parte dEle para qualquer coisa, cumpra o teu propósito. Amém? Então não são dias da gente colocar os nossos interesses na frente. São dias da gente consultar o coração de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá, João capítulo 4, no versículo 10 em diante. João capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, presta atenção nisso. Se você conhecesse, se você soubesse quem é que fala com você, irmão, nós precisamos discernir bem a voz que tem chegado até nós. Amém? Porque no meio de tantas vozes falando, nós corremos o risco de não ouvir a voz de Deus. Há muitas vozes falando em nome do Senhor, mas a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Até Satanás no deserto tentou ser a voz do Senhor, mas Jesus reconheceu. Jesus olhou e falou: peraí, a palavra é do meu Pai, mas a voz não é do meu Pai. Preste atenção nisso, porque aqueles que não estiverem falando o que o Senhor manda dizer, não significa que não estarão falando a palavra de Deus. Esses são dias, irmão, de você pegar o seu caco de telha e ir para o meio das cinzas e raspar as feridas e dizer para Deus: Deus, eu me recuso a ser curado superficialmente. Eu quero um tratamento mais profundo. Amém? Então você percebe que essa mulher que vai ao poço, ela tem uma sede que ela sabe, ela tem conhecimento dessa sede que ela tem, mas ela tem uma outra sede que ela não sabia que tinha. E Jesus começou a despertar nela essa sede. Então eu quero falar uma coisa muito séria, irmão, nós não podemos nos enganar nesses dias. Não pense que esse caos, não pense que essa situação vai transformar o mundo. Não vai. Se ela conseguir transformar pelo menos a conduta da igreja, já é uma grande vitória. Mas ela não vai transformar o mundo.
Eu estou vendo pessoas dizendo: olha, o Brasil nunca mais será o mesmo, o mundo nunca mais será o mesmo. Então vamos para a Bíblia. Depois que o Senhor inundou o planeta Terra com o dilúvio, Ele só conservou um homem com a sua família para recomeçar. Antes do dilúvio, o que fez Deus tomar tamanha decisão radical foi: a maldade do homem subiu até Deus. E depois do mundo, aonde nós estamos? Depois do dilúvio. O dilúvio não mudou a humanidade. O dilúvio não transformou as gerações que vieram depois. Irmão, esse negócio de achar que a dor transforma uma pessoa, não transforma. Essa máxima que colocaram dentro da igreja, não vem pelo amor, vem pela dor, é mentira. É mentira. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Não é a dor que vai trazer, é o Pai. Amém? E aí o próprio Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não é a dor que vai levar ao Pai, é Jesus. Então a gente tenta substituir Jesus o tempo todo. A gente tenta tirar Jesus de ação o tempo todo. Então a gente precisa ter clareza e conhecer a voz que está falando conosco. Amém? Porque a voz do engano também vai falar de Bíblia. A voz do engano também vai falar de Bíblia. Então são dias tão escuros que, ao mesmo tempo que tem gente combatendo o vírus, nós temos que trabalhar para combater o engano, o falso evangelho, que infecta as pessoas, que dão a ela uma sensação de esperança. Sabe, nunca botaram tanto crédito num pastor como vão pôr nesses dias. Nunca, a ponto de uma pessoa chegar e dizer: pastor, Deus falou com o senhor que isso vai acabar? Se eu tivesse a resposta, ainda que falsa, dizendo: falou, irmão, ele ia falar: então tranquilo, Deus falou com o pastor. Nunca o pastor teve tanta credibilidade nesses dias. Só que, irmão, nós precisamos destituir o homem. Sabe, a palavra de Deus não pode ser só uma canção que eu diminua e ele cresça. Não, a gente tem que se diminuir mesmo. A gente tem que sair de cena para Jesus entrar. Deixar Jesus falar aos corações das pessoas. Amém? Continuando, por gentileza. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, de seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos,
e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse então a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Diga graças a Deus. Irmão, a igreja, Deus está chamando uma igreja de muitos maridos para deixá-los e começar a seguir um único noivo. É claro para mim essa palavra. Jesus olha para aquela mulher e diz: vai lá então e chama o seu marido, que eu vou dar a água da vida eterna para vocês. Aí ela diz: Senhor, mas eu não tenho marido. Jesus falou a verdade, porque você já teve 5 e o que você está agora ainda não é seu. Aí ela começa a ter uma revelação de Jesus, que Jesus era um profeta. Jesus começa a falar de adoração. E aí de repente ela diz para Jesus: Senhor, quando o Messias vier, e eu sei que ele vem, quando o Messias vier, e eu sei que ele vem, ele vai nos anunciar a mensagem. Jesus falou para ela: eu sou que fala com você. Sabe, irmão, a tragédia vai ser a igreja esperar Jesus voltar para anunciar uma mensagem que os seus servos já estão anunciando há muito tempo. Quando Jesus voltar, não será para anunciar uma palavra, não será. Acredite, você não vai assistir um culto com Jesus pregando. Para isso ele tem enviado os seus. E ele está dizendo: você precisa abandonar os seus muitos maridos e começar a dedicar com exclusividade ao único noivo. Amém? E uma igreja que tem muitos maridos não tem que falar nada para Deus, ela tem que parar para ouvir. Irmão, a igreja brasileira não está no direito de falar nada. Uma igreja, irmão, de muitos maridos. A maioria dos cristãos não sabem com quem se casaram. Essa mulher, ela começa a conversa dizendo: quem o senhor pensa que é? O senhor acha que o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Sabe, muitas pessoas não sabem se casaram com Jesus ou com Jacó. Muitas pessoas não sabem se casaram com Jesus ou com a igreja, se casaram com Jesus ou com o pastor. Nós precisamos deixar esses muitos maridos e começar a dedicar a um só noivo. A um só noivo. Amém? E uma igreja que tem Jacó como marido, como pai, uma igreja que tem pastor como marido, como pai, precisa, irmão, parar para ouvir o que o noivo está dizendo. Nós não estamos em condições de dizer nada. Quando a mulher adúltera de João 8 foi pega no ato adulterando, o que salvou ela não foi o que ela disse, foi o que saiu da boca do noivo. O que salvou ela de ser morta não foram os argumentos que ela usou para dizer o porquê que ela pecou, o que aconteceu. Não, o que salvou ela foi o que o noivo disse. Amém? Ela é colocada no meio
E Jesus começa a dizer: quem não tem pecado, atire a pedra contra ela. Então os acusadores começam a ir embora. E aí Jesus olha para ela e diz: aonde estão os teus acusadores? Todos foram embora? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Não teve uma frase dela, sabe? Não teve um argumento. Aquela mulher que entrou na casa de Simão com perfume, a Bíblia diz que ela se jogou aos pés de Jesus, ela beijava os pés de Jesus, ela chorava, ela enxugava os pés com o cabelo, ela não disse nada. Ela não disse nada. Aí o fariseu Simão, o leproso, até agora eu não sei se a lepra dele, que a Bíblia diz, era física ou espiritual. Porque se era física, ele não poderia ter convidado Jesus para entrar lá. Talvez Jesus estivesse afirmando que ele estava mais leproso do que um leproso. Ele começa a pensar dentro dele: se esse homem fosse um profeta, saberia quem é a mulher que toca ele. Aí ele começa a dizer: Simão, quando eu entrei na sua casa, você não me deu ósculo, você não me deu um beijo, mas ela não para de beijar meus pés. A quem muito se perdoou, muito se lhe amou. Aí ele olhou para a mulher e falou: mulher, vai, a tua fé te salvou. Mas qual foi a manifestação de fé dela? Não teve uma oração, não teve um clamor, não teve, irmão, argumentos, não teve justificativas. O que teve foi um quebrantamento. Irmão, o que salva o homem não é o argumento que sai da boca do homem, é as palavras que sairão da boca de Deus. Só que uma igreja que tem muitos maridos está sujeita a esses muitos maridos. Esse que é o problema. Deus colocou o homem em casa para ser o sacerdote da casa. Então uma igreja que tem muitos maridos, ela está sujeita a todos estes maridos. Está na hora de você deixar todos esses maridos para se dedicar a um único noivo. Uma igreja que tem muitos maridos não está em condições de falar nada para Deus, mas de sentar e ouvir o que o noivo tem para dizer. Amém? Abra a sua Bíblia, nós vamos ouvir o que ele tem para dizer. Isaías capítulo 58. Isaías, no meio da Bíblia, Salmos, depois vem Provérbios, Eclesiastes, Cânticos e Isaías. Capítulo 58, versículo 2. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelo direito da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não consideras? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho de iniquidade. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como uma cana, como um junco,
e estenda debaixo de si saco e cinza, chamarias tu isso de jejum? Um dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolha em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a manhã, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritará, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e te fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará teus ossos, e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam, e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão o reparador das roturas, o restaurador de veredas para morar. Amém? Irmão, com esse texto eu digo para você: e se Deus tiver rejeitado o jejum que fez nesse dia de hoje? Sabe, as pessoas foram tomadas de euforia, as pessoas começaram a botar a fé em Jesus, ao invés de colocar em Jesus, colocaram no jejum. Sabe, para você pensar o que Deus está dizendo. Por que você fica sem comer? Para se sentir no direito de requerer uma recompensa pelo seu trabalho? Seria este o jejum que me agrada? Sabe, aí depois que Deus não fizer, você não vai ficar chateado com os pastores, você não vai ficar triste com o presidente da república, você vai ficar triste com Deus. Você vai questionar a Deus, do jeitinho que aconteceu aqui, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Deus está dizendo: olha, todo dia venham a mim, todo dia me procuram, como aquele que quer os caminhos do Senhor. Só que aí, quando eles estão diante de mim, eles dizem para mim: por que nós jejuamos e o Senhor não está nem aí? Por que nós subjugamos nossa alma e o Senhor parece não se importar? Aí Jesus olha para eles e diz assim: será mesmo esse o jejum que eu espero? Você fica um dia sem comer, afligindo a tua alma, para requerer depois a recompensa do seu trabalho. É isso que você chama de um dia de prazer para Deus? Você está achando que isso dá prazer para mim? Deus está dizendo. Irmão, eu vi pessoas dizendo: olha, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Aonde, irmão? Aonde que Deus é o Senhor do Brasil? Um país que quase afundou pela corrupção. Aonde que Deus é o Senhor? Aonde? Aonde que Deus é o Senhor? Aonde líderes espirituais unanimemente colocaram o presidente lá em troca de favores políticos?
Aonde que Deus é o Senhor de uma nação, aonde o carnaval, apesar de comprovadamente disseminar AIDS, disseminar crianças abandonadas, abortos, e ainda assim ninguém acaba com isso. Aonde que Deus é o Senhor de uma nação, aonde escolas recebem diretivas para instruir acerca da sexualidade das crianças. Aonde que Deus é o Senhor de uma nação, aonde a exposição de arte faz uma criança tocar em órgãos genitais de um adulto, em nome da arte. Calma com a euforia. Calma, pastor, mas o senhor está pessimista. Não, eu não estou pessimista. Eu estou compartilhando o coração de Deus com você. Não, mas nós estamos falando profeticamente. Então calma. Se é profeticamente, então calma. Não pensas tu que porque você tem o presidente do teu lado, igreja, que você não vai ter falta de nada. Não pensa isso, porque nós estamos vivendo um tempo onde o maior comandante do nosso país está do lado da igreja. Mas não pensa, igreja, que por ter o presidente do seu lado, que você não vai ter falta de nada. A Bíblia diz claramente no livro de Provérbios, que é melhor ter o favor de Deus do que o favor dos príncipes. Cuidado. Cuidado. Cuidado para não direcionar a sua fé para um dos seus maridos. O que a igreja precisa fazer é abrir mão dos seus maridos. Abrir mão dos seus maridos para começar a se dedicar a um único noivo, para ouvir a voz de um único noivo, porque é na voz das palavras desse noivo que a igreja pode ser curada, que a igreja pode ser salva. Sabe, aí não adianta a gente fazer um dia de jejum. Não adianta a gente ficar 24 horas sem comer e depois que terminar, a gente voltar com a mesma dureza de coração. Não adianta ficar algumas horas sem comer e não se preocupar com quem está há dias sem comer, semanas sem comer, meses sem ter o que comer. Não adianta. Se você quer fazer um jejum que agrada a Deus, então ao invés de você ficar uma hora sem comer para requerer depois a recompensa da parte de Deus, dê uma diminuída no seu luxo para dar de comer a quem tem fome. Amém? Esse é o jejum que agrada a Deus. Esse é o jejum que o Senhor está esperando. Um jejum que não nos dá o direito de falar nada, mas um jejum que pode tocar o coração de Deus, a ponto dele falar alguma coisa para nós, a ponto dele liberar uma palavra de salvação e cura para nós. Amém? Olha o que ele está dizendo, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livre o oprimido, que despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres abandonados? Quando vires o nu, o cubras, não te escondas da tua carne. Então romperá a tua luz como a manhã, e a tua cura apressadamente brotará. É isso que Deus está falando.
Um jejum que não muda o nosso caráter, irmão, não move Deus em nosso favor. Porque você fica 24 horas sem comer, depois você senta na mesa para comer um banquete, enquanto pessoas vão continuar sem ter o que comer, enquanto pessoas estão sendo forçadas a fazer um jejum. Amém? Você quer ouvir o chamado de Deus para esses dias? Eu vou te falar o chamado de Deus para esses dias. Deus está chamando a humanidade para ter fome. Fome. E Deus está chamando a igreja para se arrepender. A humanidade para ter fome, a igreja para se arrepender. Porque o que é arrependimento para Deus? A Bíblia diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então a humanidade tem fome e a igreja produz frutos. Ou seja, a humanidade com fome vai comer dos frutos que a igreja produzir. Então o chamado de Deus para esses dias é para uma humanidade ter fome. Fome de Deus, fome da palavra de Deus. E a igreja é um arrependimento, produzindo fruto digno de arrependimento, e a humanidade comendo desse fruto. Todos vão convergir para o Senhor. Amém, irmãos? Amém, povo de Deus? Mas isso não está acontecendo. Porque se uma igreja está arrependida, ela precisa começar por uma mudança de postura. E a primeira mudança que a igreja tem que ter é parar de manipular o evangelho. A primeira postura que a igreja tem que ter é parar de conduzir as pessoas a um reino terreno. Por que as pessoas estão com medo da morte? Porque elas não se prepararam para o pós-morte. Elas não estão prontas. Porque aqueles que foram comissionados para prepará-la estavam intertidos fazendo outras coisas, estavam ocupados fazendo outras coisas. Irmão, nós não estamos no direito de reclamar nada para Deus. Não estamos no direito de pedir nada para Deus. Nós somos uma noiva com muitos maridos. O que nós temos que fazer é começar a ouvir o único noivo, e ele está dizendo: reparta o teu pão com o faminto. Isso é o arrependimento para Deus. Isso é a mudança que Deus quer ver. Mas sabe o que eu vejo nos brasileiros? Eu vejo brasileiros superfaturando em preço de álcool em gel. Eu vejo brasileiros superfaturando em botijões de gás em lugares que já está em falta. Eu vejo brasileiros costurando máscaras para vender, quando você poderia usar o dom que você tem na costura para salvar vidas, de graça. Mas eu vejo brasileiros vendo a crise como oportunidade de vida. Parece uma nação que está arrependida. Se você tem o talento de costura, você poderia estar costurando, você poderia estar salvando vida de graça, mas não, você está vendendo, às vezes para pessoas que não têm condições, que vai ter que escolher entre um prato de comida ou a máscara. Pastor, mas eu também tenho que sobreviver. Mas você ainda está na posição de fazer. Você está na posição de fazer. Se é para gastar a sua vida, se é para correr risco, corra risco agradando o Senhor. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? É isso que eu vejo brasileiro. Você liga o noticiário, você vê gente superfaturando nos preços, sendo processado, denunciado, gente forjando remédios, mentindo, pessoas que nunca foram químicos, nunca foram bioquímicos, pessoas que nunca foram médicos, dizendo: olha, eu tenho remédio. E o desespero das pessoas fazendo elas comprarem. Aí vamos para a igreja, a gente vê pastores dizendo: ninguém da igreja vai ser contaminado.
Eu vou orar para que você seja curado e jamais você seja contaminado. Mentindo. Você está entendendo? Então, não parece uma igreja arrependida. Como eu vou dizer que Deus é o Senhor dessa nação? Você sabe o que a Bíblia vai dizer? Olha o que a Bíblia vai dizer. Deuteronômio 15, versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua porta ao teu irmão que for pobre. Se você tem o talento para costurar máscaras, doe as pessoas. Tem muita gente que não pode gastar R$10 para comprar uma máscara. Seja útil para Deus. Quer tocar o coração de Deus? Não é ficando algumas horas sem comer, é dando de comer àquele que não tem. Amém? Olha o que mais ele diz, Levítico 23, 22. Quando você fizer a colheita na sua terra, não acabarás de colher os cantos do campo, nem colherás espigas caídas da tua colheita, mas para o pobre, para o estrangeiro, você as deixará, porque eu sou o vosso Deus. Você sabe o que Deus está falando? Quando a máquina passa, ela passa fazendo a colheita, só que ela não consegue capturar tudo. Aí vem pessoas manualmente, como um pente fino, para não deixar ficar nada para trás. Deus está dizendo, não é para ter esse pente fino. Tudo aquilo que a máquina não pegar, deixa para o pobre. Sirva a quem tem uma condição menos privilegiada. Não é isso que vai tocar o coração de Deus, sabe por quê? Porque aí ele está vendo uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Meu amigo, deixa de beber sua cerveja e vai ajudar quem tem fome. Deixa de fazer o teu churrasco e vai dar uma dúzia de ovo para quem não tem o que comer. Talvez assim haja esperança. Talvez assim toquemos o coração de Deus. Agora estamos todos empolgados. Nossa nação é do Senhor. Uma nação está clamando ao Senhor, porque o presidente convocou o jejum. Não, ele não convocou. Ele não convocou não, ele foi instruído. Talvez, irmão, o que chamou a atenção do presidente foi o fato da primeira vez um pastor não pedir favor político para ele e pedir uma coisa espiritual. Talvez por isso ele atendeu. Se você vê no vídeo, ele fala sem graça. Olha, para quem crê, domingo, gente, é o dia do jejum. Ele pode ser simpatizante da palavra, ele pode até estar sendo guiado por Deus, mas não pensa que ele é Deus guiando a nação. Não confunda, não coloque as suas esperanças em coisas enganosas, sabe? Não fica ali se sentindo seguro, porque não, a igreja jejuou, a igreja está aos pés de Jesus, Deus vai sarar essa nação. Peraí, se nós fôssemos uma nação que estivesse aos pés de Jesus, já estaríamos orando pelos países que estavam sofrendo antes da doença chegar aqui. A gente sequer se importou. E você sabe o que o brasileiro está fazendo hoje? Tentando manter a doença longe da casa dele. É isso que ele está tentando fazer. Tipo, não, glória a Deus, não confirmou nenhum caso na minha cidade, mas tem gente morrendo. Não, glória a Deus, não confirmou nenhum caso aqui na nossa região, mas já tem um monte de gente morta pelo mundo. Cadê a transformação? Cadê o quebrantamento? Cadê o coração contrito? Não, o que a gente está tentando fazer, irmão, é escapar pela nossa vida.
O que a gente está tentando fazer é se proteger. Onde estão os homens, irmão, e mulheres de Deus, que se quebrantam de verdade, que vai aos pés de Jesus e só chora pelos seus pecados, pela sua maldade, pelo seu egoísmo, pela sua mentira, pela sua hipocrisia? Amém? Eu não estou julgando o pastor que solicitou isso ao presidente, porque eu não conheço a intenção do coração dele. Não é isso. Mas que a coisa foi por outro caminho, foi. Pois eu vi o mesmo pastor tentando explicar que jejum não é moeda de troca com Deus. Não coloque a esperança, porque boa parte da população se consagrou a Deus e agora Deus está em dívida com a gente. Ele não está. Deus não está em dívida com a humanidade. O que Deus quer, irmão, é que você mude, é que você seja um ser humano diferente. Amém? Deuteronômio, abra lá por favor, capítulo 24. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Capítulo 24, versículo 8. Guarda-te da praga da lepra, e tenhas grande cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás o cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás na casa do teu próximo para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem você emprestou te trará para fora o penhor. Porém, se for homem pobre, não deitarás com o seu penhor. E se pondo o sol, sem falta lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe, e isto te será justiça diante do Senhor. O que? Deus está dizendo, ó, quando você emprestar alguém, você não vai entrar na casa da pessoa para pegar o pagamento. Sabe como muitas vezes a ordem faz da justiça? Chega lá a polícia, o oficial de justiça, e sai pegando as coisas de valores para pagar uma dívida. Pastor, mas é lei. Mas que lei que te rege? É de Deus ou dos homens? Deus está dizendo o seguinte: quando você emprestar, você não vai entrar na casa da pessoa para pegar, você fica na porta, deixa ela trazer até você, deixa ela vir pagar você. Amém? Não é para você ir lá, irmão, usar de força para tomar dele. Ele é pobre, Deus está falando. Ele é pobre. Aí ele está dizendo: e quando for pobre e não tiver com o que pagar, deixa ele dormir mais uma noite. Amém? Olha aí o que Deus está pedindo: deixa ele dormir mais uma noite, porque aí de manhã ele vai te pagar e vai te abençoar. E aí no finalzinho do versículo 13 ele diz assim: e isto será justiça diante do Senhor teu Deus. Deus vai se agradar, irmão. Versículo 14: não oprimas o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que está na terra e nas suas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e a sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti o que? Pecado. Olha aí o que é ser de Deus.
Deus está dizendo: alguém trabalhou para você, paga no dia combinado. Não deixa se pôr o sol. Paga. Porque ele é pobre e a vida dele depende disso. Para que não aconteça dele clamar ao Senhor por sua culpa. E aí isso vai ser pecado diante de Deus. Você imagina, irmão, alguém orando lá: meu Deus, Pai, Senhor, toca no coração do pastor para pagar o que está me devendo. Irmãos, se for entregue ao juiz, já era. O que Deus está dizendo é para você usar os seus talentos em favor dos menos favorecidos. O que Deus está dizendo é para você usar os seus recursos em favor do menos favorecido. Não, você pode. Você pode, glória a Deus que você pode. Amém? Glória a Deus que você pode pegar 1 quilo de alimento, irmão, e dar a quem não tem. Glória a Deus. Esse é o jejum que vai agradar ao Senhor. Não ficar algumas horas sem comer, que vai produzir mais confusão, debate, contenda do que adoração a Deus. Deus está dizendo: uma igreja que tem muitos maridos não tem direito de falar nada. Então pegue o seu pão e na miúda, sabe, sem buscar recompensa, sem querer nada em troca de Deus. Pega, irmão, e vai lá e reparte com alguém, e abençoa alguém, e estenda a mão para alguém. Amém? Porque não pensas tu, irmão, que a crise vai levantar pessoas necessitadas. Já existe gente necessitada. Já tem muita gente passando necessidade. Já tem muita gente precisando. Então tem uma humanidade com fome. Só que uma igreja que não produz fruto de arrependimento. Irmão, quantos anos viúvas pobres, aposentados, pensionistas pobres têm sustentado luxuosos templos no nosso Brasil? Quantos anos, irmão, a viúva pobre tem sustentado os profetas nessa nação? Está na hora desses profetas agora sustentar as viúvas. Está na hora agora desses grandes templos alimentar os necessitados, ajudar as pessoas necessitadas. Se você quer tocar o coração de Deus, se você quer mexer com o coração de Deus, volta lá para Isaías 58. Isaías 58. Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Diga glória a Deus. O que Deus quer ver é a mudança, irmão, de caráter. O que Deus quer ver é uma transformação de conduta. Repense, irmão, se você tem adulterado o preço das coisas, se você tem visto essa crise como oportunidade de ganho, de lucro. É por conta desse tipo de corrupção, irmão, que o coração de Deus está triste. O Senhor ensinou o tempo todo a partilhar, a dividir. Provérbios 28:3 diz assim: o homem pobre que oprime outros pobres
é como uma chuva de tempestade que provoca falta de alimento. Deus tem um olhar, irmão, para os pobres. Deus tem um olhar especial para os pobres. Provérbios 14:31 diz: o que oprime o pobre insulta o seu Criador, mas o que se compadece do necessitado honra o seu Criador. Em 1 Samuel 2:30 a Bíblia diz: eu honro os que me honram. Se você oprime alguém necessitado, Deus está dizendo: você está insultando a mim. Vamos olhar para o nosso Brasil. O quão insultado é o pobre nessa nação. Pessoas, irmão, que ainda não têm sequer um mínimo para se viver. Não tem saneamento básico, não tem água limpa. Você sabe o que é viver sem saneamento básico? Você sabe o que é ter que cavar um buraco no quintal da sua casa para depositar ali todas as fezes? Muitos de nós não sabemos o que é isso. Eu já vivi assim. Ou seja, é uma nação que oprime os pobres. Deus está dizendo: vocês estão me insultando, mas quando você olhar para o pobre, aí você está me honrando. Diga graças a Deus. Aí você está me honrando. O que eu vejo, irmão, de gente com oportunidade na vida, financeiramente falando, jogando ela fora, você está insultando a Deus. Se você tem oportunidade, irmão, de estudar, porque a sua família é agraciada, estuda. Honra o Senhor que te deu esse presente através do esforço dos seus pais. Honra. Porque enquanto você desperdiça e joga isso no lixo, tem gente, irmão, engolindo lua para tentar pagar uma faculdade. Tem gente se sujeitando a todo tipo de situação para tentar uma formação superior. Não insulte, sabe? Para que essa pessoa não vá até Deus e clame ao Senhor e diz: Deus, por que o Senhor não deu esse presente para mim? Ele sequer aproveita, despreza. Por que o Senhor não deu para mim ao invés de dar para ele? Irmão, nós precisamos honrar a Deus com tudo aquilo que Ele nos deu. Amém? Então a partir de hoje, pensa nisso. A Bíblia diz, e nós vamos ver em Amós, capítulo 7, capítulo 8, que o Senhor manifestaria, irmão, uma fome sobre a terra, mas não era uma fome de pão, nem sede de água, mas da palavra de Deus. Irmão, essa fome não chegou ainda, e se ela não chegou, ainda não estamos vivendo um avivamento. Ainda não estamos tendo o nosso país sendo transformado. Amém? Abra sua Bíblia lá, Amós. Amós capítulo 8. Antes de Jonas, que é mais conhecido, é Obadias. E antes de Obadias é Amós. Amós, depois de Joel. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, capítulo 8, versículo 1. O Senhor Deus assim me fez ver: eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: o que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo de Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão gemidos, diz o Senhor.
multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Eu não sei, irmão, se esse tempo é o que estamos vivendo, mas eu sei que tem irmãos argentinos enterrando seus parentes no quintal, porque não tem direito de fazer um funeral devido à situação. Olha o que Deus está dizendo. E enquanto isso, nos templos ainda ouviriam cânticos. Ou seja, irmão, a igreja ainda está preocupada se ela vai voltar a ter culto, se ela não vai voltar a ter culto. Enquanto isso, irmão, os mortos estão se multiplicando na face da terra. Versículo 5. O melhor 4, desculpe. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o preço, procedendo dolosamente com balanças enganosas. Aí Deus está dizendo: olha, ouçam vocês que estão passando por cima do pobre, ouçam vocês que estão preocupados, quando é que a lua nova vai terminar, quando é que o sábado vai passar, quando é que a pandemia vai passar, para poder abrir o comércio, para poder vender. Aí você pega a medida, que é o efa, e diminui. E aí você pega o preço, que é o ciclo, e aumenta, usando de balança enganosa, porque você não vê a hora de ter lucro, porque você não vê a hora de ter ganhos, porque você não vê a hora, irmão, de produzir. Olha o que Deus está dizendo, presta atenção nisso. Versículo 6: para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sapatos, para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: e não me esquecerei de todas as obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra, não chorarás todo aquele que nela habita. Certamente levantar-se-á toda ela como um grande rio, e será agitada, e baixará como o rio do Egito. E sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus: farei que o sol se ponha ao meio-dia, a terra se entenebreça no dia claro. Tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como o luto de um filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Irmão, tem gente morrendo, e tem gente fazendo festa. Tem gente morrendo, e tem gente fazendo churrasco. Deus está dizendo: você acha mesmo que eu não colocaria todo mundo para chorar diante de uma situação dessa? Olha como é claro a Bíblia. Ele está dizendo: olha, suas festas, versículo 10, tornarei as vossas festas em luto, e os seus cânticos em lamentações. Irmão, não espere alguém da sua família morrer para você parar de festejar e ir chorar. Chore pelo pobre, chore por aqueles que estão na linha de frente. É fato que os médicos, enfermeiros e todo o pessoal da área da saúde estão na linha de frente, mas o pobre é que está na linha de frente, porque se ele não morrer pelo vírus, ele vai morrer pela fome. Irmão, nós não temos poder contra o vírus, mas temos poder contra a fome. Se nós partilharmos o nosso pão,
Quem sabe assim, isso não vai agradar a Deus e a nossa cura vai apressadamente brotar. Amém? Os enfermeiros, os médicos, o mais exaustivo que estejam, sua jornada de trabalho, por mais amedrontados que eles estejam, eles têm um momento, irmão, que eles vão parar e vão ter o que comer. O pobre não. O pobre ou morre do vírus ou vai morrer de fome. E aonde está a igreja do Senhor, que deveria estar produzindo frutos para a humanidade comer? Aí o Senhor diz assim, versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, de um norte até o oriente, correrão por toda a terra buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Isso aqui não aconteceu ainda, irmão. Amém? Eu não estou vendo ninguém correr para Deus ainda. Eu estou vendo as pessoas que se embriagavam se embriagando, as pessoas que se drogavam se drogando, as pessoas que se prostituíam se prostituindo, as pessoas que procuravam levar vantagem em cima dos outros levando vantagem em cima dos outros. Deus está dizendo: olha, se a fome física não provocar em você uma fome da palavra, ainda não é avivamento. Acorda, ainda não é. E quando for, Deus está dizendo, e quando eles tiverem fome e começar a correr para todo lado buscando a palavra, Deus está dizendo, ainda não vão achar. Você está achando que nesse cenário, irmão, é onde a igreja vai ser gloriosa? Não, porque quando todo mundo começar a procurar, não vão achar. Não é para pregar, não é para falar. Você acha que a gente está vivendo isso? As igrejas fecharam e a gente arrumou um jeito de transmitir a palavra. Se a gente estivesse vivendo avivamento, irmão, quem estivesse procurando a palavra nesses dias não iria achar. Deus está dizendo, não vão achar. Os jovens vão desmaiar de sede nesses dias. Irmão, nós não estamos vivendo um avivamento. Não estamos. Amém? Não crie uma falsa esperança que o mundo vai ser transformado pós-crise. Não pense que a dor vai transformar as pessoas. O que transforma as pessoas é um encontro real com Jesus Cristo. Aquela mulher tinha muitos maridos, mas ela foi transformada. Amém? Transformada. Ela saiu e começou a proclamar na cidade: gente, encontrei um homem que falou tudo da minha vida, é ele o Cristo, vamos até ele. E todo mundo começou a ir até ele. Ela não saiu para abrir uma igreja e falou: gente, eu tive um encontro real com Deus, então agora tem uma igreja aqui, vocês vêm para cá. Não, ela levou as pessoas para Deus, levou as pessoas para Jesus. Não foi a dor que transformou ela, foi o encontro que ela teve com Jesus Cristo. Amém? Se você voltar no capítulo 7, versículo 12, eu vou resumir para você. 7:12 diz assim: depois Amazias disse a Amós: vai daqui, vidente, foge para a terra de Judá, ali você come o teu pão e ali você profetiza, mas em Betel, daqui por diante não profetizarás mais, porque aqui é santuário do rei e casa do rei. Olha aí, chegou alguém da autoridade e disse: ó, você quer profetizar? Vai profetizar bem longe. Porque, irmão, presta atenção no que eu vou falar. O bem sempre vai ter a oposição do mal, mas nem sempre o mal vai ter oposição do bem. Sabe por quê? Porque o bem é covarde. Então sempre vai estar tentando silenciar a verdadeira voz de Deus.
quando a falsa ninguém vai tentar. Por quê? Porque para silenciar as falsas, os verdadeiros teriam que lutar, mas a verdade é covarde, a verdade é medrosa, a verdade pega até versículos isolados de sabedoria, para não que haja conflitos. O mal não está preocupado com a sabedoria. Quando ele tem que confrontar, ele confronta. O mal não tem medo de se opor ao bem. Ele vai lá e ele tenta calar a voz. Amém? Aí ele está lá profetizando. Alguém vem e fala: você some daqui e vai profetizar lá no inferno. Lá no inferno. Porque aqui é território do rei. Aqui é casa do rei. Aqui já tem dono. Nós não queremos essas profecias ruins aí que você está trazendo. Posso falar uma coisa para você, irmão? Nós estamos caminhando para o fim do mundo. Não estou dizendo que esse tempo é o fim do mundo, estou dizendo que é isso. A gente não está caminhando para o início do mundo. O início já aconteceu, então a gente está caminhando para o fim. Tudo que aponta para o fim do mundo é coisa ruim, não é coisa boa não, tá? Então profetizar para você dias melhores é como se a gente estivesse voltando para o início. Porque no início foi bom. No início era Adão e Eva. Todo dia Deus ia lá para falar com eles. A terra produzia para eles comerem. No início era bom. Mas caminhando para o fim, irmão, a Bíblia diz: são dias maus, são homens maus, são homens levianos, são falsos cristos, falso evangelho, são peste, guerras, fomes. Aí ele diz assim: ó, mas nem a guerra, nem a fome, nem a altura, nem a profundidade vai te separar do meu amor, tá? Não pense que você está enfrentando guerra, eu deixei de amar você. Não pense porque você está com fome, eu deixei de amar você. Irmão, as coisas ruins que vão acontecer não é a ausência do meu amor, Deus está dizendo, é porque está apontando para o fim. Amém? Você está entendendo? Mas aí a igreja, a humanidade quer ser curado superficialmente. O planeta nunca mais vai ser o mesmo. Então nós vamos conseguir o que Noé não conseguiu. Porque após o dilúvio tudo ficou do mesmo jeito. Se você for pegar os pecados da cidade, irmão, de Sodoma e Gomorra, é os mesmos hoje. Se a gente for pegar a maldade dos homens que subiu para Deus na geração de Noé, é os mesmos hoje. Nada mudou. Por isso que Deus parou de tentar mudar o mundo e foi lá e pagou a nossa dívida através de Cristo. Falei: eles não vão conseguir. Eles não vão pagar nunca essa dívida, eles não vão mudar nunca. Então eu vou lá e resolvo logo esse negócio. Você está entendendo, sim ou não? Então, irmão, essa cura superficial é emotiva, tá? Essa cura superficial não é suficiente para tratar a ferida da igreja. A igreja está diante de um cenário perfeito para fazer o jejum que agrada o Senhor, que é repartir o pão com faminto, e está querendo fugir dela, e está querendo fugir desse cenário, e está querendo se esconder, e está querendo que essa coisa passe. Ou seja, irmão, esse vírus só revelou a ferida que os homens já carregavam. Estamos infectados de egoísmo, estamos infectados, irmão, de ganância, de luxúria, estamos infectados, irmão, de poder. As pessoas querem poder. Eu ouvi algo de alguém esses dias, e tristemente isso fez sentido demais para mim e até na igreja. Essa pessoa, ela me disse o seguinte: uma vez uma pessoa foi mandada embora da empresa onde trabalhava, porque ele era um funcionário aplicado, dedicado. Só que um dia ele foi reclamar o direito. Falou: patrão, poxa vida, os outros estão aí, ó, faz tudo de qualquer jeito.
não faz as coisas certas como deveriam fazer. Eu estou sempre me dedicando. Por que você honra aqueles e não me honra? E aí mandou ele embora. E aí alguém questionou e falou: rapaz, você mandou o melhor funcionário embora. Ele falou: o melhor funcionário não é o que faz as coisas certas, é o que faz as coisas que é mandado fazer. E aí eu parei para pensar, irmão, e é verdade. Se você pegar um carro de uma empresa, carro normal de uma empresa, de vendedores, vou falar da área que eu já trabalhei, esses carros são destruídos em pouco tempo de uso. Mas destruído, irmão, passa pouco tempo, não tem mais suspensão, não tem mais nada, porque eles regaçam. Mas é mandado fazer. Eles não estão preocupados com o carro, estão preocupados que você vai lá e obedeça, corra, vai com pressa. Você está entendendo, irmão? Quando eu trabalhei no correio, uma vez eu precisei sair com urgência, e a nossa chefe diz assim: quem conhece tal destino? Eu falei: eu conheço. Então corre, mas corre, você tem 5 minutos. E eu fui, e eu quase sofri um acidente no meio do caminho. Faltou pouco, tive que passar por sobre a calçada. E ela dizia assim pra gente: se precisar subir canteiro, vocês sobem. Se precisar subir escada de moto, vocês sobem. Mas vocês têm que honrar o horário. Porque não interessa, irmão, se a moto vai danificar ou não, se o motoqueiro vai morrer ou não. Se interessa que se obedeça. E tristemente, irmão, eu vi isso dentro da igreja. Porque na igreja não interessa que se faça o certo, se interessa que se faça o que foi mandado fazer. Não importa se a pessoa deixou de obedecer porque não era a coisa certa. O certo é obedecer. Então vai chegar uma hora, irmão, que nós vamos ter que escolher a quem agradar, ou a Deus ou os homens. Amém? E aí vão tentar calar a sua voz, vão tentar expulsar você, como tentaram expulsar Amós. Falou: ó, você vai profetizar lá no inferno, porque aqui não, aqui é território do rei. Olha a resposta dele, versículo 14. Respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros, de frutos. Ok, que vocês ouviram esses dias? A voz de Deus nem sempre estará na boca mais popular, irmão. Vai profetizar no inferno. Fala: não, mas eu nem sou profeta, eu nem filho de profeta não sou. Sabe o que eu sou? Eu sou um boiadeiro. Você está com medo de um boiadeiro? Você está entendendo? Irmão, Deus sempre usou coisas pequenas para movimentar coisas grandes. O filho de Deus era filho de um carpinteiro. Você está entendendo, irmão? Eu sou boiadeiro, eu sou homem do campo. Versículo 15. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Amém? Ele está dizendo: eu nem profeta não sou, mas Deus mandou eu não ir com a maioria. Deus me tirou, e não era para seguir o rebanho, mas Ele mandou eu profetizar a casa de Israel. Continuando, 16. Agora pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Portanto assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. E vocês estão querendo calar minha voz, então escuta a profecia que Deus mandou te dizer. O negócio vai ficar feio para o teu lado. Você está entendendo, irmãos? Deus pediu para que eu não fosse com a maioria,
porque esse não é o jejum que agrada o Senhor. Nós não temos que afligir nossa alma por horas, para depois, no orgulho, se achar no direito de reclamar algum benefício de Deus. Uma igreja de muitos maridos não tem direito a falar nada, tem que parar para ouvir a voz do noivo. E o noivo está dizendo: o jejum que me agrada é que você olhe com carinho para o pobre. Porque se você continuar pisando, desprezando, passando por cima dele, vou fazer as suas festas se transformar em luto. Irmão, não espere alguém da sua família morrer para você chorar. Chore agora. Clame a Deus arrependimento. Se coloque diante do Senhor e diz: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Não importa se você é um profeta ou só um boiadeiro como eu. Não importa se você é um bispo ou um Zé Ninguém como eu. Se quebrante diante de Deus e para com coisas de mídia. Para, irmão, com status diante dos homens. É como eu disse, nós temos um jejum em evidência, um presidente em evidência, um pastor em evidência. E cadê Jesus? Sumiu do cenário do Brasil. Ninguém falou de Jesus nesses dias. Quase acertaram. Colocaram jejum, mas não é jejum, é Jesus. Amém? Chamamos a atenção do presidente, legal. Agora está na hora de chamar a atenção de Deus. Só falta chamar a atenção de Deus. Amém? Você está entendendo? Lucas capítulo 18. Lucas 18. Para a gente encerrar. Lucas capítulo 18. Versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será o quê? Humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será o quê? Irmão, de repente a nação do Brasil começou a se exaltar por causa do jejum. Deus é Deus dos brasileiros. Deus é Deus dessa nação. Nossa, uma coisa jamais vista. O presidente quem a si mesmo se exalta será humilhado. Na ânsia de tentar ajudar, talvez a gente vai piorar a situação. Não estou dizendo o jejum é o que veio depois, irmão. O jejum era para se humilhar, mas de repente virou um troféu. Eu cheguei a ver gente falando assim: olha, proclamaram o dia nacional do jejum, mas parece que proclamaram o dia nacional de matar a mãe, porque os crentes estão numa revolta. Sabe, tipo assim, chegou nossa hora, agora não chegou nada, tem gente morrendo. A gente precisa se humilhar. A gente está vendo aqui uma igreja presunçosa, que chega diante de Deus e pensa que é rica, pensa que não tem falta de nada, mas a Bíblia diz: é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Pensa, presunçosa: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais pecadores, jejuo, dou meu dízimo. E uma igreja quebrantada, uma igreja que sabe que não é digna de estar onde está, de receber o que recebeu, que não merece o amor que lhe foi conferido, que sequer consegue olhar para os céus, mas bate no peito e diz: tem misericórdia de mim que sou pecador. Essa igreja voltou para casa justificada, não aquela presunçosa.
Você está entendendo? Irmão, a Bíblia fala em Samuel, vou até pegar a referência, 1 Samuel 17, 12 até o 17, estourou uma guerra, e aí Jessé pega Davi, fala: Davi, toma aqui um pão tostado, e vai levar para os teus irmãos, que estão na linha de frente da guerra. Irmão, esses são dias de uma igreja pequena, franzina, desprezada pelos seus irmãos em Cristo, mas uma igreja, irmão, que vai para a batalha alimentar os irmãos que estão na linha de frente. Amém? Que vai pegar o pão e vai levar para os irmãos que estão na linha de frente dessa guerra. Irmão, esses são dias de uma igreja que vai se agigantar diante desse problema. Como? Ouvindo a voz de Deus. Então ele leva o pão para os irmãos, e quando ele chega no campo de batalha, Deus faz de Davi um gigante maior do que Golias. Você está entendendo? Ele não foi lá para lutar, ele não foi lá para guerrear, ele foi lá para levar um pão para quem estava na guerra. Entendeu o paralelo? Esses são dias, irmão, de pequenos Davis, que vai pegar um pão que seja, e vai levar para quem tem necessidade. De repente, Deus vai agigantar você, e vai fazer de você um gigante maior do que esse gigante chamado corona. Amém, gente? É sério, a Bíblia fala em Salmos: procurei um que me buscasse com entendimento. Ele não procura uma multidão. Deus não precisa de uma multidão. Deus, ele precisa de um profeta que acredita no que ele está falando. Amém? Sabe, o que eu vou falar pode ser a mais loucura que você vai ouvir hoje, mas de repente pode ser a sua voz, irmão, que vai calar esse vírus. De repente foi a voz de Elias que fez o céu parar. Não foi a voz de uma multidão, não foi a voz de uma nação inteira, não foi uma voz popular do presidente, foi a voz de um homem que era anônimo até então. A Bíblia diz: Elias, o tisbita, chegou na presença do rei e falou: não vai chover mais. E por 3 anos e meio não choveu. Sabe, agora se Deus escolher você para usar, o primeiro desafio que você terá é de acreditar. Pastor, mas e se eu fizer e o vírus não for embora? Talvez passou isso no coração de Elias. E se eu mandar não chover e no outro dia cair um temporal? Mas ele sabia de quem ele estava ouvindo a voz. Irmão, não adianta um monte de gente orar se aquele que Deus levantou para profetizar não fizer. Amém? Deus não vai ser vencido, irmão, pela força, pela pressão, sabe, aquela multidão. Não, às vezes Deus só quer um coração. Como eu vi uma vozinha, uma reportagem, uma vozinha de 80 e poucos anos, costurando máscaras para doar. Morava numa casa de pau a pique. Ela poderia estar usando da situação para prosperar, mas ela pensou em ajudar. São essas pessoas que vai tocar o coração de Deus. Você sabia que às vezes as nossas vidas estão na mão de pessoas como essas? Porque elas vão tocar o coração de Deus, e de repente Deus vai estender misericórdia sobre a humanidade. Um doido que vai estar lá construindo uma arca, talvez não é a hora de construir uma arca, talvez seja a hora de construir uma máscara. Eu não sei porque eu estou falando muito disso, mas talvez é essa pessoa, irmão, que tem habilidade, que vai fazer. Talvez, irmão, a igreja que vai correr risco de pedir alimento para as pessoas e falar: olha, sou da igreja tal, eu quero alimento, me dá alimento, porque a gente vai ajudar quem necessita.
Amém? Se for para correr risco, irmão, que seja agradando ao Senhor, que seja tocando o coração de Deus. Sabe, você vai pegar aqui um pão tostado, às vezes é pouco, porque a gente não tem a força que muitos templos têm, mas é só um pão tostado, e vai levar para aquele que está na frente da batalha, e de repente Deus vai fazer de você um gigante maior do que Golias. É engraçado, irmão, que não foi a unção que Davi recebeu que agigantou ele, foi ir lá e servir os seus irmãos que estavam na guerra. Deus faz coisas loucas, irmão, para confundir os sábios. Ele já tinha recebido uma unção, mas não foi a unção que agigantou Davi, foi lá servir os irmãos até que o desprezavam. Talvez você vai ter que servir irmãos de outra igreja que te desprezam. Amém? Você vai ter que servir, e aí Deus vai agigantar você. É essa igreja, irmão, que o Senhor está procurando nesses dias. Uma igreja rendida, uma igreja que entendeu que não é hora de falar, é hora de ouvir o que o noivo está dizendo. Uma igreja que entendeu, irmão, que não é hora de ficar horas sem comer e continuar fazendo vista grossa para quem já está dias, meses sem comer. O que tem de igreja aí agora fazendo ação social no Brasil, mas os pobres sempre estão com a gente. O próprio Jesus disse isso. Quando a mulher derramou o perfume, o vaso de alabastro, Judas falou: não, a gente podia ter vendido e dado aos pobres. Os pobres vocês sempre têm com vocês. Irmãos, os pobres sempre existiam em torno da igreja. Tem pobre dentro da igreja. Sabe, se essa mudança não for real, igreja, você só tá piorando a situação do nosso país. Se essa mudança não for verdadeira, você só está piorando o estado do nosso país. Se você está pegando uma carona, se você está indo no embalo, se você está fazendo porque alguém está fazendo, Deus já viu o seu coração. Já viu o teu coração. Mas por que ele não para, pastor, então? Porque o que importa para Deus é que os famintos se alimentem, não importa de onde. Ele está dizendo: eu dou de comer até o passarinho. Não importa os meios, não importa quem Deus vai usar, mas depois Ele vai tratar com você. Amém, irmãos? Esse é o recado de Deus para nós. Esse é o recado de Deus para nós. Deus está chamando a humanidade para parar de festejar lá fora e passar a ter fome da palavra. E está chamando uma igreja para parar de se orgulhar e se arrepender, produzir os frutos dignos que a sociedade lá fora vai comer. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé.